Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá. Euzinha, Jaqueline Ramires. E hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre Big Brother Brasil 2021. E o tema de hoje vai ser a cultura de cancelamento. Já que é pra tombar, tombei. Bem, bem, já que é pra tombar, tombei. E para você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, minha gente, para você receber em primeira mão todas as minhas opiniões sobre esse reality show que já está em todos os nossos corações, não é mesmo? E também ative as notificações. Ó, e também outra coisinha, já vai deixando o seu joinha, porque ó, olha aqui, ó, é drag queen, é beleza, é opinião, tudo que vocês gostam, não é mesmo, pessoal? E compartilha com uma amiguinha aí, ó, manda esse vídeo pra frente, porque isso ajuda o meu canal a crescer. E o tema de hoje é um assunto meio espinhoso, né, minha gente? Vou falar sobre a cultura do cancelamento, essa palavrinha que tá na moda e que a militância adora. Então, fique ligado e bora pro vídeo! A gente viu esses dias no Big Brother uma treta sobre a cultura do cancelamento. Bom, afinal, o que é essa cultura de cancelamento? O cancelamento sempre existiu, talvez com o nome de boicote. É um boicote, cancelamento nada mais é do que um boicote. Mas em tempos modernos de militância virtual, acabou ganhando esse novo nome, essa nova roupagem, cancelamento. O cancelamento, ele não é de todo ruim, não é uma prática ruim, é uma prática boa. Bom, se todo mundo resolvesse cancelar o Bolsonaro, seria ótimo, não seria? Não seria mesmo? Ou o Luciano Hang da Havan, não seria ótimo se todo mundo cancelasse? Bom, mas o problema que eu vejo na cultura do cancelamento são duas coisas que eu vou contar para vocês ao longo do vídeo de hoje, que é a proporção e a linguagem. Percebi que essa cultura de cancelamento começou a ganhar popularidade, principalmente no meio artístico. É muito comum quando um artista ele prega um discurso que ofende minorias, por exemplo. Aí isso acaba provocando uma revolta nos seus fãs, porque o fã não esperava que aquele seu artista, aquele seu ídolo, defendesse uma postura discriminatória, opressiva. Isso aconteceu recentemente com Elba Ramalho, aconteceu com vários artistas apoiadores do Bolsonaro. Isso levanta um velho debate também, que é a distância que há entre o autor e a sua obra. Às vezes a gente gosta muito de uma música de um autor, mas porque ele cometeu uma, digamos assim, infração, ele merece essa punição? Eu devo não gostar disso? O gosto, ele se discute. E aí, como é que fica essa situação? Bom, como seres políticos que somos, né, a gente tem que decidir o que a gente quer da vida. Eu, Jaque Ramires, não acho muito interessante cancelar um artista 100%. Eu não acho a cultura do cancelamento ok 100%. Eu acho ela ok em partes. Existem momentos que nós devemos cancelar, sim. A gente deve cancelar opressões, a gente deve cancelar o machismo, a gente deve cancelar e a gente deve cancelar os agentes dessas opressões, sim. Mas as linhas limítrofes da cultura do cancelamento são muito tênues, porque a cultura do cancelamento beira a inquisição às vezes, beira ao autoritarismo às vezes. E quando ela cai no círculo de militância e extrapola as questões estruturais, eu acho que ela já não é muito saudável. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho de como a militância está ocupando esse lugar de arrogância, porque o militante tem muita vaidade, ele quer ser o bom e verdadeiro militante, aquele que defende os discursos contra a opressão e é uma pessoa que não tem nenhuma ruptura. Ah, se você não viu meu vídeo anterior, vou deixar aqui em cima nos cards, depois desse você corre lá e assiste aquele também, tá bom? E esse é um grande problema também na cultura do cancelamento, porque a militância se transformou na canceladora. E isso tem a ver com o que está acontecendo no Big Brother. No episódio de segunda-feira, o Thiago definiu o cancelador como aquele que se coloca num pedestal e aponta o dedo na cara das outras pessoas, dizendo o certo e errado, o que elas devem falar, como elas devem se comportar, etc. Um cancelador. Então, aquela pessoa que ela é perfeita, ela vem ensinar a gente a viver, sabe tudo, nunca errou,
Ah, nunca Veio dos vou. céus para nos iluminar. Veio dos céus, lê Freud. E realmente o cancelador, ele é essa pessoa que está no pedestal. A militância ocupa esse lugar de estar numa torre de marfim, não está envolvida com as questões, como eu disse no vídeo passado, reais, pragmáticas, de carne e osso. Tem uma certa distância entre o discurso e a prática. E na cultura do cancelamento, o cancelador, ele se distancia das pessoas porque ele acaba se distanciando do contexto, porque ele ocupa esse lugar do pedestal. A gente viu, por exemplo, a postura da Carol com K, que foi muito criticada ao longo da semana por ter tido uma postura arrogante tentando cancelar o Lucas no Big Brother. Bom, um parênteses. O Lucas foi um babaca, ele teve problemas sim, falou coisas descabidas, mas isso faz do Lucas uma pessoa que merece o cancelamento? E como deve ser esse cancelamento do Lucas? E aí que entram os dois pontos, o da linguagem e o da proporção das coisas. Entrando no primeiro tópico, o da linguagem, eu acho que a militância ela tem uma distância das pessoas porque ela já tem um jargão próprio, composto de palavras e conceitos que são muito familiares para as pessoas que já entendem, das pessoas que já são iniciadas nessas discussões. Mas a grande maioria das pessoas, do senso comum principalmente, estão muito distantes disso. E a militância não tem uma preocupação de se fazer entender, de levar essa linguagem a fundo, de se fazer entendida. Então o primeiro ponto que a militância erra é nessa linguagem, em como chegar numa pessoa e explicar para ela. O nome das opressões, por exemplo, as pessoas deveriam conhecer: racismo, transfobia, gordofobia, capacitismo, etc, etc, etc. As pessoas deveriam ao menos conhecer essas palavras. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas não querem ser más, mas elas cometem preconceitos, elas cometem deslizes, elas cometem erros e nem sabem que estão cometendo esses tipos de erro. A militância vem com uma linguagem muito distante daquela pessoa do senso comum que não conhece, para além de palavras como racismo, transfobia, que o senso comum não está familiarizado com muitas práticas, apesar de as pessoas não terem a intenção de serem más, porque eu acredito que a maioria das pessoas não querem ser más, elas querem ser boas. Aí existe um conflito de linguagem entre a linguagem militante e a linguagem do senso comum. No Big Brother mesmo a gente já viu. O próprio Rodolfo, como eu já disse, acabou afirmando que ele não está acostumado com aquele tipo de linguagem, que ele viveu a vida inteira de uma outra forma e que não seria em uma semana que ele mudaria o modo de viver, que ele está disposto a mudar e a ser uma boa pessoa, mas que ele está longe dessas discussões. O que acaba existindo é uma falta de comunicação porque as linguagens não estão compartilhadas. O que eu quero dizer, no entanto, não é que nós não devemos deixar de usar a linguagem militante. Sim, deve levar em conta a linguagem militante, mas é saber localizar quando você não está sendo entendida e está acontecendo o efeito oposto daquilo que você gostaria que tivesse acontecendo. A pessoa acaba tomando um ranço de você. Um ótimo exemplo disso é com a palavra cisgênero. É uma palavra trazida pela militância trans, acadêmica principalmente, e que hoje é uma palavra que já está mais popularizada. No começo, as pessoas torciam o nariz, algumas torcem até hoje, mas a palavra acabou entrando. E nesse momento eu percebia muito um embate entre linguagens, as pessoas não entenderem o que é cisgênero e o que é esse sexismo. Então, se a gente consegue localizar essa dificuldade, fica mais fácil de lutar pelos ideais. E o segundo ponto, que eu acho que é o ponto mais grave de todos, é a desproporcionalidade das reações. É claro que todo discurso de ódio tem que ser combatido. É claro que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Mas é muito fácil a gente perder as estribeiras e esquecer os contextos em que as coisas acontecem. E o exemplo é, de novo, o da Carol com K com o Lucas. A Carol com K pode ter razão em querer combater o machismo do Lucas, em querer combater a meteção de louco do Lucas. Ela pode ter razão em tudo isso, mas a reação dela foi desproporcional, levando ela a desumanizar o Lucas. E esse foi o problema, em prol da defesa de um discurso a qualquer custo. Eu acho que a canceladora é a Carol, porque, na minha opinião, ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. E isso, a cultura do cancelamento, está muito errada, porque a gente não pode defender um discurso a qualquer custo. Eu acredito que a gente tem que sempre ponderar aquilo que vale mais a pena.
E isso tem muito a ver com uma postura muito arrogante da militância e sua cartilha, que acaba querendo dizer para as pessoas como elas têm que viver, aproximando os militantes dos crentes fanáticos, como eu falei no vídeo anterior também. Eu acho que a gente tem que dar liberdade para as pessoas viverem o que elas querem, mesmo que isso não nos agrade. E eu acho que principalmente a militância tem que aprender a evitar a ditar regras sobre o modo de vida das pessoas. E por criar tantas regras, a militância acaba perdendo a mão. E eu percebi isso de uma maneira muito dura. No começo da pandemia, por exemplo, eu recriminava muito as aglomerações, as pessoas que saíam e se encontravam. Mas isso, depois de um ano, ficou insustentável. Todo mundo se encontrou com outra pessoa. Todo mundo furou essa regra. E uma vez que você furou, o seu teto de vidro rachou. Você não tem o direito de reclamar de mais ninguém. Embora a gente deva criticar posturas irresponsáveis, a gente deva criticar sim aglomerações, a gente ainda deve criticar isso. Mas a gente não é cabido a nós como indivíduos meter o dedo na cara de outros indivíduos igual a nós. Eu acho isso descabido. A gente tem que encontrar a proporcionalidade das críticas. Por exemplo, a marca de maquiagem da Maria Saad sofreu cancelamento porque ela promoveu uma festa. Sim, tá errado ela promoveu uma festa. Mas será que é cancelando a Maria Saad que a gente vai conseguir alguma coisa? Será que você também não fez uma festa escondida? Não encontrou seus familiares no Natal? Não fez alguma coisa parecida com a Maria Saad? Claro que artistas têm projeções, artistas têm responsabilidades sociais. Isso sim, mas quem sou eu, quem é você para poder apontar o dedo na cara de indivíduos que erram e falham como nós? Maria Saad pediu desculpa, Igona pagou com a própria vida. E um outro ponto muito interessante na cultura do cancelamento é que às vezes essas regras são criadas fora de contexto ou fora de uma prática plausível. Por exemplo, outro dia fui perguntar por marcas de café e eu fui informada que eu não deveria consumir X, Y e Z marcas porque essas marcas proporcionaram alguma coisa que eu não me lembro mais o que, e eu não deveria consumir isso, deveria cancelar. Aí eu fico me perguntando, eu como indivídua, qual é o poder que eu tenho de cancelar uma marca se eu não sou uma pessoa influente, se eu não sou uma pessoa famosa? Eu como indivíduo, uma única formiguinha, quem vai sofrer mais? A empresa que vai deixar de ter o meu único consumo, porque se eu não conseguir fazer uma mobilização coletiva, o cancelamento não tem sentido, ou sou eu que, se esse produto for mais barato do que o outro, vou ser obrigado a consumir um produto mais caro que eu não posso pagar? Em que sentido também a cultura de cancelamento, ela não é para pessoas privilegiadas, pessoas que podem comprar marcas mais caras, podem boicotar certas coisas. A gente tem que botar sempre todas as coisas dentro de um contexto e entender qual é a melhor forma de proceder e não criar regras cegas de que agora, a partir de agora, não consumo essa marca mais, etc. Não sou a favor de discurso de ódio e muito menos a favor dos seus propagadores. Mas é preciso ter sensatez quando a gente for pensar direitinho se a gente vai cancelar alguma coisa ou não. Porque isso acaba se tornando uma inquisição moderna, uma maneira de a gente irracionalmente cancelar coisas erradas, indivíduos. Quando é empresa é uma coisa, agora quando é indivíduos, quando é artistas também é outra coisa. Agora quando é colegas, quando é pessoas que são de igual para igual com você, qual é a proporção dessas coisas? Qual é a linguagem que eu devo usar? E quem sou eu para poder fazer isso? Eu acho que são questões que a gente tem que refletir antes de pensar se nós devemos apontar o dedo na cara de um semelhante, de uma pessoa que está no mesmo ambiente, de uma pessoa que convive com você, de uma pessoa que você sabe quais são as reais intenções. Não dá para generalizar. E esse tem sido o erro da militância. Generalizar, criar regras descabidas. O bom senso, a pragmática, a convivência, a humanização, a empatia, são soluções às vezes para essas questões. E aí pessoal, vocês gostaram do meu vídeo? Então se vocês gostaram, já deixa o seu joinha, compartilha, mostra para as amigas. Se vocês não gostaram, escreve aí nos comentários, me diz o que vocês acham da cultura do cancelamento. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a cultura do cancelamento é de todo sadia? Se ela tem que ser botada na balança? O que vocês pensam sobre isso?
isso? É importante cancelar? É importante cancelar. Mas como cancelar? Como fazer? Contra quem? São questões que nós devemos pensar. Então deixa aí pra mim se vocês já passaram por uma situação dessa, se vocês já foram cancelados, se vocês já cancelaram, escreve aí pra mim. Ah, e se você quiser me ajudar com uma doação para ver o meu canal crescer, aqui embaixo estão os meus dados, tá bom, pessoal? Um beijão e nos vemos. Tchau, tchau.